Muito bom dia a todas e a todos que estão aqui conosco. Uma grande alegria ter aqui tantas participações ilustres, de uma forma muito breve, porque já está aqui entrando online com a gente o comandante, chefe de polícia, William Bratton. Vou apresentá-lo para aqueles que não o conhecem. Eu tive a oportunidade de ler a sua autobiografia, que eu recomendo. Infelizmente, só está em inglês, mas é algo realmente um aprendizado de segurança pública. Ele que começou sua carreira como policial de rua no início dos anos 70, na cidade de Boston, e 2 anos depois ele teve um episódio que o tornou famoso nacionalmente, quando ele atendeu uma ocorrência com uma refém numa das principais pontes de Boston, com a transmissão ao vivo para todos os Estados Unidos, e ele foi a primeira patrulha a chegar no local e mediou com sucesso a ocorrência transmitida ao vivo. Isso já o tornou muito famoso, né? E como policial de ponta na rua, no dia a dia da sociedade. E logo em seguida, a polícia de Boston entrou num processo de reforma muito intenso, e o chefe de polícia, naquele momento, então, abriu uma grande renovação, né? E ele abriu um concurso interno para que os policiais pudessem fazer uma prova de conteúdo baseado em evidências já na época, no início dos anos 70, com uma nova visão de segurança pública, e o William Bratton tirou o primeiro lugar desse concurso e foi alçado automaticamente numa visão inovadora naquele momento que se experimentou na polícia de Boston, né, ao mais alto nível da carreira. E assim ele ascendeu muito rapidamente dentro da polícia de Boston, logo se tornou então chefe de polícia do metrô, da área de transporte, né, do estado de Massachusetts. E em seguida foi convidado, então, no início dos anos 90, para chefiar a polícia do metrô de Nova York, que então ainda era separada da polícia de Nova York, onde ele fez aquela grande experiência que todos conheceram provavelmente por isso, no metrô ainda, das janelas quebradas, junto com o grande criminólogo Killing. Eles implementaram essa visão e também, o que é pouco conhecido, iniciaram o uso de dados para montar as estratégias, sempre com muita reforma interna, muita formação, e logo em seguida, então, chegou a chefia de polícia de Nova York, onde, na minha opinião, foram os 26 meses, 27 meses da sua gestão, foram os mais transformadores dos últimos, talvez, 100 anos da segurança pública, talvez só se comparando ao início dos anos 20, quando se incorporou as viaturas, né, essa nossa visão atual ainda de rádio patrulha. Mas na polícia de Nova York ele começa, então, cria o CompStat, né, o sistema computadorizado de estatística com mapas quase que em tempo real, com todos os supervisores, né, apresentando resultados semanalmente em 2 reuniões de 3 horas por semana, né, e também cria estratégia de armas, cria diversas estratégias inovadoras que fazem, então, os índices de violência começarem a despencar de uma forma muito rápida, né, e aquilo faz com que ele saia na capa da revista Time, né, com uma frase muito famosa: finalmente estamos conseguindo vencer a violência. Né? Depois de 30 anos, os Estados Unidos começou a reduzir a violência, e ele ficou muito, né, famoso por isso. Isso também fez com que ele enfrentasse seus problemas, claro, né, na área da política. Esse protagonismo sempre se mistura, né, e ele foi, então, seguiu para outras polícias, depois foi chefe de polícia em Los Angeles, onde também foi um dos pioneiros no Predpol, policiamento preditivo, e prestou, né, consultorias, e foi chamado recentemente para voltar para Nova York, né, para fazer alguns ajustes daquele modelo, e também, nesse momento, implementou agora o maior programa de polícia comunitária do mundo, com a polícia de Nova York, né, além de realizar diversos experimentos inovadores nos últimos 4 anos, né, e é uma grande honra estar aqui com ele que é, sem dúvida alguma, né, o policial mais influente do mundo nos últimos 30 anos. Então, nós ficamos imensamente gratos. Agradeço aqui a ShotSpotter, que nos viabilizou esse contato, esse convite, né, e agradeço muito a ele por estar aqui conosco na manhã de hoje, onde nós vamos ouvi-lo por 30 minutos e depois vamos seguir o nosso evento,
onde ele vai apresentar, nesse momento, a sua visão de polícia para o século XXI. Vou passar aqui para a nossa condução da mesa poder fazer a passagem para ele que está lá em Nova York. Muito obrigado. Em seguida, eu volto para nós continuarmos o nosso evento. Atenção! A partir de agora, você deve ativar o modo Interpretação de Idiomas. No seu computador, você deve clicar em Interpretação. Lá, você vai ver todas as línguas disponíveis. Então, clique no botão e escolha o idioma que você quer ouvir. Já no celular, basta abrir o aplicativo Zoom, clicar nos 3 botões embaixo com o nome More ou Mais, clique no modo Interpretação de Idiomas e escolha a língua em que você quer ouvir. Pronto, você está preparado para ouvir a interpretação de idiomas. Tenham todos uma boa reunião. Mr. Bratton, welcome. Thank you very much. Sr. Bratton, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom dia, é ótimo estar aqui com vocês. Todos me ouvem bem? Sim, está perfeito, muito bem. Já lhe apresentei em português, então um grande prazer ter o senhor conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos e bom dia aos participantes. Eu estou falando do meu escritório na cidade de Nova York. É um prazer enorme e uma honra também ter sido convidado para dar essa palestra nesse evento. Gostaria de agradecer ao Instituto e aplaudi-lo pelos seus esforços para tentar trazer ao seu país mais segurança e mais paz. Gostaria de agradecer à companhia Shortstop, é uma tecnologia de detecção de tiroteios, e é uma tecnologia utilizada com muito sucesso em por muitos policiais nos Estados Unidos. É uma ferramenta muito bem sucedida para lidar com crime, e tudo isso tem a ver com esse sistema baseado em evidências para que toda essa estratégia se torne bem-sucedida. Isso também vai facilitar a melhoria da segurança pública no seu país. Em 1829, na cidade de Londres, o Sir Robert Peel criou a Polícia Metropolitana. Ao criar a Polícia Metropolitana, o Peel estabeleceu 9 princípios de policiamento que eu também abracei ao longo dos meus 50 e tantos anos de carreira como policial. Gostaria de abordar alguns desses princípios. Esses princípios são tão vigentes hoje no seu país, no meu país, no Reino Unido, em qualquer democracia, da mesma forma que eram aplicáveis naquela época. Talvez sejam mais aplicáveis hoje. O primeiro princípio é uma missão básica para a qual a polícia existe, para prevenir crime e distúrbios e desordens, para prevenir crimes e desordens, ou seja, por exemplo, nas janelas quebradas e infrações menores. Durante toda minha carreira, eu trabalhei em Boston, Nova York e Los Angeles também. Eu prestei consultoria em muitos países do mundo, inclusive o Brasil. E eu posso lhes dizer que essa missão é a fundação de qualquer iniciativa policial ou de justiça criminal em qualquer democracia. Eu tive muita experiência no seu país, no Brasil. No fim dos anos 90, depois que eu saí da força da polícia de Nova York, após uma carreira extraordinária no sentido de reduzir crimes e distúrbios naquela cidade, eu fui para a cidade de Fortaleza, no estado de Ceará, a convite do governador Girassaity. A missão naquela época era olhar todas as iniciativas e estratégias que havíamos usado em Nova York para tornar Fortaleza mais segura e tentar aplicar os princípios que nós usamos em Nova York para Fortaleza. É necessário entender que o Brasil tem uma forma
diferente de democracia, que difere bastante daquela nos Estados Unidos em termos do sistema de justiça criminal. Vocês trabalham com o Código Napoleônico, vocês têm diferentes conjuntos de regras e leis que diferem daquelas do meu país. Entretanto, a missão do governo e da polícia em ambos os países, a missão é a mesma. Naquele período onde eu trabalhei em Fortaleza com a polícia militar, com a polícia civil e com a liderança política, nós tivemos alguns sucessos significativos no sentido de começar a reduzir crimes e desordens naquela cidade. Aplicamos lições que havíamos aprendido nos Estados Unidos durante a minha gestão. Quando eu comecei a rever os documentos promovido pelo Instituto, eu gostaria de aplaudir o Instituto e gostaria de aplaudir também as várias cidades que estão agora trabalhando com o Instituto na tentativa de implementar segurança pública baseada em evidências e iniciativas de prevenção de violência. Nesse curto período de tempo que vocês têm trabalhado nessas 6 cidades, com base naquela informação que eu recebi, vocês tiveram bastante sucesso na melhoria, primeiro, a colaboração entre o público, o governo, tudo focado na segurança pública, e eu gostaria de aplaudir e encorajar o que vocês têm feito até agora e que vocês repliquem esses esforços em outras cidades. Voltando a Sir Robert Peel, seus novos princípios, tem outros princípios que gostaria de compartilhar com vocês, que são apropriados para essa conferência e para o Instituto daqui em diante. O segundo princípio do Peel foi a capacidade da polícia de realizar seus deveres depende da aprovação do público sobre as ações da polícia. Em outras palavras, se os policiais estão engajando em atividades que não estão sendo apoiadas pelo público, eles não serão bem-sucedidos. Então, ao invés de ter uma colaboração, eles vão enfrentar hostilidade. O outro princípio do Peel é a polícia e sempre precisa manter um relacionamento com a comunidade para estabelecer uma tradição e lembrar que a polícia também faz parte da população. A polícia é apenas parte dessa população que precisa focar sua atenção para as obrigações para proteger os cidadãos e também ter em mente o interesse da comunidade. Então, o que o Robert Peel estava falando era a importância da colaboração, a importância de parcerias. No meu país, nos Estados Unidos, nos anos 70 e nos anos 80, nós tínhamos um aumento incrível de crimes violentos e desordens no país inteiro. Em 1990, os Estados Unidos passou pelo pior ano em termos de crimes violentos na sua história. No seu país, vocês estão passando por um crescimento semelhante de crimes violentos. Em Nova York, em 1990, uma cidade de 8 milhões de habitantes, havia 2.200 infrações, mais de 5.000 pessoas que haviam passado por tiroteios nas ruas, nos metrôs de Nova York, mais de 100.000 latrocínios, mais de 10.000 roubos de carros, milhares de estupros. Em outras palavras, a situação de crime em Nova York estava totalmente fora de controle. E as estratégias que a polícia e o governo estavam usando naquela época para tentar lidar com o crime não estavam funcionando. Uma das razões, por isso, nos anos 70 e 80 e 90, à medida que os crimes subiam cada ano, era porque o foco era na resposta ao crime. O foco era responder aos crimes mais sérios, depois que o crime havia sido cometido, porque a crença naquela época era que a polícia não podia prevenir o crime. Por que isso estava acontecendo? Porque a crença era que o crime era causado pela pobreza, por racismo, desemprego, então muitos fatores que não estavam sob controle da polícia. Então, à medida que o governo estava tentando lidar com aquilo que achavam que as razões do crime, a ênfase da polícia era responder aos crimes após o fato ter acontecido, para usar outras tecnologias nesse sentido. Mas aquela estratégia
simplesmente falham, obviamente. Então, e até em 1990, então, foi o pior ano em termos de número de crimes. Então, qual foi a solução? E nós adotamos uma nova filosofia nos Estados Unidos, uma nova filosofia de policiamento. Em seu país, você basicamente também está se falando sobre segurança pública baseada em evidência. Vocês estão falando para um pacto para o paz. No meu país, em 1990, nós abraçamos uma nova filosofia de policiamento. Eu fui um dos apoiadores dessa filosofia, e a filosofia é algo que vocês conhecem muito bem. Chama-se policiamento comunitário. E os três elementos nesse sentido foi, primeiro, parceria, colaboração, parceria entre a comunidade de justiça criminal, a parceria com a polícia militar, com a polícia civil, a parceria com o governo nacional e o governo estadual e o governo municipal. Mas o mais importante é a parceria com a comunidade do setor privado e o público em geral, todos em conjunto trabalhando em colaboração para prevenir o crime. Então, isso era a filosofia do Robert Peel também. Então, basicamente, é necessário ter o suporte, o apoio público para as ações do governo. Então, a parceria era o elemento principal que nós não tínhamos naquela época, anos 70, 80, 90. O segundo componente da polícia tem diferentes problemas e preocupações. Alguns bairros se preocupam com crime violento, outros bairros, felizmente, não têm crimes violentos, mas estão lidando com a deterioração da qualidade de vida. Ou seja, gangues fora de controle. Então, não pode ter um policiamento efetivo se você faz policiamento da mesma forma em qualquer bairro. Você precisa permitir a parceria identificar quais as prioridades daquela comunidade para enfocar aquelas prioridades e, dessa forma, as autoridades públicas podem lidar com esses problemas. Eu gostaria de parabenizar o Instituto por suas iniciativas tão bem-sucedidas. Todas as iniciativas do Instituto enfocam a parceria e também o enfoque nas prioridades específicas de cada cidade onde estão trabalhando. E qual é o último elemento desse posicionamento comunitário? É o seguinte, usar as práticas bem-sucedidas antigas também. Então, naquela época do Robert Peel, o policiamento estava sendo enfocado e tudo que era aplicável no século XIX continua sendo aplicável no século XXI. E a ideia de focar na prevenção, pense sobre isso. Se você for vítima de um crime, talvez você vai se sentir muito satisfeito e essa pessoa mandou o criminoso para a cadeia e que vai ter que passar pelo processo jurídico, esse criminoso será punido, etc. Mas nenhum de vocês que estão aqui hoje, eu tenho certeza que vocês não gostariam de ser a vítima. A ideia é o seguinte, seria muito melhor que a polícia, que aquele governo pudesse, com suas estratégias, com suas táticas, com suas habilidades, pudessem ter prevenido aquele crime. Durante a minha carreira, a minha prioridade sempre tem sido prevenir crime e, ao mesmo tempo, melhorar a resposta se um crime acontecer. Nós fomos muito bem-sucedidos nos Estados Unidos, especialmente nos anos 90, no sentido de reduzir o crime. Em Nova York, durante o meu tempo como delegado de polícia, crimes violentos nos 3 anos que eu trabalhei lá, entre 1994, 5 e 6, nós reduzimos crimes violentos em 40% durante aqueles 3 anos. Até o ano 2018, em modo geral, homicídios e assassinatos em Nova York foram reduzidos em 90% em comparação a 1990.
Em 1990, 245 assassinados e 2018 um número muito maior, ou seja, uma queda de 90%. E crimes mais sérios também caíram 80% em Nova York. Então, o foco no policiamento comunitário, na prevenção de crime e a prevenção de desordem, essa foi uma história de sucesso. Então, a cooperação com as autoridades policiais aumentou de forma significativa. Não está tudo perfeito, o crime ainda acontece, e tudo isso nós sempre teremos que nos deparar, mas nós realmente caminhamos muito já. Em 2019 e 2020, no meu país, houve um esforço muito sério para reformar o sistema de justiça criminal, porque acreditava-se que aquele sistema ainda estava penalizando as comunidades minoritárias e comunidades mais carentes. Então, havia esse sentimento que havia muita tensão nessas comunidades, embora essas comunidades tinham sentido uma queda bastante significativa no número de crimes. Então, houve um novo esforço para reformar o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos. 3 anos depois, essa inovação está passando por dificuldades. Mais uma vez, os Estados Unidos e Nova York também está de novo vendo um ressurgimento de crimes e desordens. Alguns casos impactados pelo Covid, nosso sistema jurídico simplesmente fechou na época da Covid, mas muito disso vem do problema dos Estados Unidos, muitas armas demais. Num país de 340 milhões de habitantes, mais de 400 milhões de pessoas têm armas. Nós temos 40% de todas as armas no mundo estão nos Estados Unidos. Seu país também tem um problema sério com armas. Então, estamos fazendo uma tentativa de aprender do passado, ou seja, soluções baseadas em evidências. Então, nos perguntamos o que funcionou tão bem nos anos 90 e podemos aplicar agora. Sabemos que o sistema CompStat, que nós criamos em Nova York, esse sistema CompStat mapeia o crime, identificando hotspots, ou seja, locais problemáticos onde tem uma maior incidência de crimes, uma propensão a crimes. O sistema CompStat, que ainda está sendo utilizado nos Estados Unidos de forma bem sucedida, tem 4 elementos. Pensem sobre isso do perspectiva de medicina. O que o médico faz quando você é um paciente? Então, por exemplo, no policiamento, nós pegamos informações, então, todo dia coletamos informações. O próximo passo é uma resposta rápida para aquele crime emergente. É da mesma forma que o médico, se o médico identifica que você está com um tumor, o médico vai responder rapidamente para lidar com aquele tumor. Esse é o segundo passo. O terceiro passo são táticas eficazes. O que vai funcionar para brecar o crescimento do crime? Por exemplo, quando se trata de um tumor no paciente humano, o que pode ser feito da mesma forma? O que pode ser feito para diminuir ou prevenir o crime? Depois que você previne o crime, o quarto passo é fazer uma verificação constante para que o crime não volte. Da mesma forma que o médico também vai checar o seu paciente se o tumor não está voltando. Então, no Instituto, o Instituto está tentando aplicar muitas das táticas baseadas em medicina, ou seja, essas evidências que estão sendo aplicadas no sistema de justiça criminal. Isso tudo leva a salvar vidas e, ao mesmo tempo, ao salvar vidas, tentar causar os menores danos possíveis para os pacientes e para que se possa controlar a situação. E, por exemplo, o médico vai usar quimioterapia ou radioterapia ao mínimo para que o paciente não piore. Então, nós usamos CompStat de uma forma muito eficaz, e CompStat também tem a ver com colaboração.
todos os delegados de polícia na cidade se reuniam de tempos em tempos para compartilhar o que está funcionando e não está funcionando. E eles aprendem uns dos outros e depois compartilham com as suas comunidades exatamente o que está sendo feito. Então, a informação que vem do CompStat é totalmente disponível ao público na internet e não importa onde você mora, em Nova York, você pode entrar na internet e descobrir o que está acontecendo no seu bairro em relação a crimes e distúrbios. E você também pode se informar como contactar a polícia para trabalhar em conjunto com a polícia. Então, basicamente, isso tudo é colaboração. E é exatamente o que o Instituto está tentando criar aqui no Brasil, essa colaboração. No meu país, no momento, estamos passando por um aumento da violência novamente, e nós estamos novamente aplicando o que funcionou nos últimos 30 anos, mas qual é problemas que estão sendo criados à medida que reengajamos. O que vamos fazer para não repetir os erros do passado? Esse é o desafio para nós nesse momento. Isso é um desafio para vocês no Brasil também. Então, não apenas olhem o que está acontecendo no seu país, mas olhem o que está acontecendo nos outros países. Eu fui convidado para fazer essa apresentação, compartilhar ideias do que funcionou no meu país e o que não funcionou. À medida que nós entramos no século XXI, o mundo de policiamento, o mundo de justiça criminal mudou de forma dramática. Quando voltamos ao século XIX, Sir Robert Peel, o foco do policiamento e a justiça criminal era controlar o crime, tipos tradicionais de crime e distúrbios, ou seja, crimes menores, mas depois, no mundo, especialmente no meu país, aconteceu 11 de setembro de 2001, que mudou absolutamente tudo. E pela primeira vez no meu país e muitos países do mundo inteiro, os policiais tinham a responsabilidade de lidar com terrorismo da Al-Qaeda, etc. E depois de 2003 começou o terrorismo da ISIS. A diferença entre as duas organizações, Al-Qaeda era basicamente uma forma mais antiga de terrorismo. Eles começaram a usar seus próprios pessoal que eram treinados, e aí o resultado foi o que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Mas o ISIS, outro grupo terrorista, se beneficiou das mudanças tecnológicas do século XXI. Eles tiveram a capacidade de inspirar ou atrair pessoas para ir para a Síria, mas também encorajaram os terroristas a permanecerem nos seus próprios países para criar violência naqueles países. Então, os policiais precisavam entender como esses grupos terroristas estavam funcionando e como prevenir atos de terrorismo. Mas não apenas os terroristas que vinham de fora, mas os terroristas domésticos também. Então, o século XXI mudou de forma dramática a capacidade da polícia de detectar e prevenir crime, mas também expandiu de forma dramática todas as questões que tinham que ser lidadas pela polícia. Então, o que está acontecendo no Brasil é muito semelhante ao que está acontecendo nos Estados Unidos e outros países, ou seja, a questão de lidar com o que está acontecendo no século XXI. Então, por exemplo, crimes cibernéticos, hackeamento, fraudes na identidade, a capacidade que os criminosos têm acesso a muito tipo de informações que lhes inspiram a cometer crimes. Então, os desafios das policiais no século XXI são muito mais significativas do que jamais tiveram na história do policionamento. Mas é aqui o trabalho que o Instituto está fazendo, essa colaboração. Eu sei que tem muitas pessoas que estão participando nesses esforços e vocês querem aprender o que vocês podem fazer nas suas comunidades, nos seus estados, para que vocês não tenham que reinventar a roda. A boa notícia é que no século XXI nós temos a capacidade de colaborar de uma forma muito mais intensa. Olha aí, eu estou em Nova York, tem mais de 1.000 pessoas assistindo esse evento e nós não podemos nos comunicar de forma instantânea para compartilhar ideias.
Isso nos dá a capacidade de forma eficaz, criar mais evidências, mais experiências, mais testes, no qual nós podemos nos basear. E a parceria com o Instituto também uma colaboração de várias entidades que têm uma missão compartilhada, que têm a mesma meta, para criar mais paz, para criar um pacto pela paz. Eu sou otimista. Quando eu cheguei em Nova York em 1990, muitas pessoas achavam que a situação criminosa naquela cidade ia permanecer do mesmo jeito, mas em 1994, a situação se tornou tão ruim que houve um esforço nacional enfocando a filosofia de policiamento comunitário para criar uma iniciativa. Contratamos mais de 100 mil policiais, investimos milhões de dólares em pesquisa para ter uma ideia melhor sobre combater o crime. Também, em 10 anos, nós tínhamos pessoas que estavam usando armas do exército, por exemplo, para cometer crimes. Isso é um problema que está acontecendo nos Estados Unidos, essas pessoas carregando essas armas absolutamente letais. Então, o século XXI nos leva a ter que lidar com esses assassinatos em massa. Vocês provavelmente ouviram falar desse assassinato das crianças no Texas, onde havia uma falha enorme da polícia naquela época. Ou seja, aqueles policiais não haviam aprendido nada do passado. Ou seja, vocês lembram em Columbine, também o assassinato de tantas crianças. Depois de Columbine, nós mudamos totalmente nas estratégias policiais, como lidar com esse tipo de incidente, esses assassinatos em massa. Parece que no evento em Texas, que aconteceu recentemente, a polícia respondeu de forma errada e não havia entendido nada da história. No meu novo livro, chamado The Professional Profissional, tem minhas memórias de 50 anos da minha época como policial. No começo daquele livro, eu uso uma expressão, essa expressão diz o seguinte: aqueles que não conhecem sua história vão repeti-la, vão repetir os erros. Então, tem muitos policiais que não conhecem a história. Então, isso tudo é exemplificado pelo assassinato dessas crianças em Texas. 300 policiais responderam a esse incidente trágico, mas não sabiam, nem entendiam a história e não sabiam que sua missão era chegar até o local do assassinato o mais rapidamente possível para essa violência, mas esses policiais não fizeram isso. Mas à medida que vocês progridem nesse sentido para lidar com esse alto índice de criminalidade no país, aprendam o que funcionou no passado e aprendam também o que não funcionou no passado, mas baseiem suas iniciativas nas evidências, baseiem suas iniciativas no posicionamento comunitário e usem as capacidades do século XXI para compartilhar informações, usem inteligência artificial, por exemplo, conferências via Zoom. Então, foquem no treinamento dos policiais. E também no seu país, que é algo que eu aprendi em Fortaleza, quando estive lá, vocês têm um sistema, por causa da maneira como a justiça criminal é estruturada aqui no Brasil, vocês têm a polícia militar, e depois você tem os oficiais que vêm de diferentes partes da sociedade, tem a polícia civil, que são os investigadores, os detetives, que têm diploma universitário. Então, às vezes, essa colaboração, porque são diferentes burocracias e diferentes silos entre a polícia militar e a polícia civil. E essa é uma situação complicada. Isso é parte do esforço, se vocês conseguirem focar no sistema judicial, a ideia é tentar melhorar a colaboração entre as diferentes burocracias, onde tem pessoas com diferentes níveis de escolaridade. No meu país, tem uma diferença grande entre nosso sistema judiciário e o sistema de judiciário no Brasil. No meu país, cada policial começa como um mero policial.
Em 1970, eu entrei no Departamento de Polícia de Boston como simples policial de bairro, e ao longo dos próximos anos eu subi na minha carreira e me tornei chefe de Boston, depois de Nova York. Eu tinha 55 mil policiais sob minha responsabilidade, depois fui delegado em Los Angeles, mas todos delegados de polícia, todos os detetives, todos tinham a mesma experiência. Todos começaram como simples policiais. É como a profissão de medicina. Cada médico precisa começar com um diploma universitário, precisa frequentar a faculdade de medicina, fazer residência. Então, tem essa progressão na carreira. E vocês têm uma experiência diferente no nosso país, que às vezes não funciona muito bem no sentido da colaboração tão necessária para lidar efetivamente com o crime. Então, para fechar a minha apresentação, eu gostaria de sugerir que vocês tentem melhorar essa colaboração entre os diversos elementos das forças policiais. E, finalmente, tem uma expressão que eu gosto muito de falar o que as pessoas famosas falaram. Winston Churchill disse uma vez, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra estava lutando contra os nazistas, Winston Churchill disse: não desista, não desistam, não desistam. Bem, no Brasil, não desistam, não desistam, não desistam. Nesse esforço para prevenir crimes e distúrbios. Outra expressão vem do Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano. E ele diz o seguinte: para criar mudança, você precisa se tornar a mudança. Em outras palavras, você precisa viver essa mudança. E quando eu vi o material que o Instituto mandou para mim, fica muito claro que o Instituto não vai desistir, e o Instituto abraçou as mudanças, o Instituto vive as mudanças, e o Instituto acredita naquilo que está tentando fazer. Eu gostaria de encorajar que muitos vocês também não desistam e abracem também o conceito de que para criar mudança, você também se tornar um agente de mudança. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Vocês têm um país lindo, um país, me considero muito privilegiado em ter passado esse tempo em Fortaleza. Eu também passei algum tempo em São Paulo, e o Brasil é um país incrível e vale a pena lutar pelo Brasil. O Brasil é maravilhoso. Então, muito obrigado por essa oportunidade dessa manhã. Muito obrigado, Sr. Bratton. O senhor me ouve? Sim, sim, eu posso te ouvir, sim. O senhor tem mais 10 ou 15 minutos? Sim, eu tenho um tempinho, muito bem, muito obrigado. O senhor gostaria de fazer algumas perguntas, mas eu gostaria de agradecer as suas palavras. O que o senhor disse foi muito importante, foi muito inspirador para nós. Nós temos duas perguntas. Uma vem de um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Valdec Fachinelli Cavalcante. A pergunta dele é sobre crime organizado e corrupção. O que o senhor sugere, a sua visão sobre esse problema, dois problemas enormes que temos aqui no Brasil. E eu li no seu livro, eu li sobre seu trabalho no Polícia de Nova York como a corrupção interna. E temos uma segunda pergunta sobre armas. É algo que estamos discutindo aqui no Brasil de uma forma muito intensa. E qual é a sua opinião sobre a liberalização do porte de armas? E eu gostaria de acrescentar mais uma pergunta
sobre a estratégia em relação a armas que o senhor implementou em Nova York, que parece que foi uma das melhores coisas que o senhor fez naquela época e aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas não conhecem essa estratégia das janelas quebradas. Todos conhecem a estratégia. Então, essas são as duas perguntas. Muito bem. Você me perguntou, na verdade, você fez 3 perguntas, então eu vou respondê-las. A questão de crime organizado. No meu país, nós temos muitas formas de crime organizado, que temos a máfia, que foi muito evidente no século passado, mas é menos significativa do que agora, mas a máfia ainda existe, mas provavelmente mais problemático o crime, são as gangues criminosas, essas gangues de bairros que lutam para ter o território para poder vender drogas, e você sabe que é muito fácil comprar armas no meu país de forma legal e ilegal. A maioria dos criminosos compram essas armas ilegalmente, então a grande frustração, o grande desafio para a polícia é tentar lidar com o crime que é criado por essas gangues de bairro mesmo. Temos algumas gangues a nível nacional, por exemplo, temos os cartéis, especialmente os cartéis que vêm do México, os cartéis de droga, e que são também. Então, os cartéis são uma ameaça internacional. Os Estados Unidos, todos conhecem esses cartéis dos mexicanos e tal, mas para lidar de forma eficaz com isso, exige colaboração entre nossa Polícia Federal. A Polícia Federal do Brasil conhece muito bem a FBI, o DEA, enfim, outras agências. Temos organizações estaduais de polícia, temos mais de 18 mil agências municipais de polícia, maioria das quais tem 25 policiais ou menos, então, para lidar de forma eficaz com esse tipo de crimes cometidos por diferentes gangues e também para lidar com o terrorismo. Isso exige muita colaboração. Então, nós dependemos de forma muito grande em forças de tarefa. Forças-tarefas são compostas de agentes federais, estaduais e locais. Em Nova York temos muitas forças de tarefa que foram muito bem sucedidas e conseguiram reduzir crimes mais violentos e também manter a cidade segura contra terrorismo internacional. No meu país, temos o Departamento de Segurança Nacional, mas tanto o FBI como esse departamento diz que a maior ameaça é a violência doméstica, dizendo que pessoas que querem destruir o governo através de violência. Vocês viram o que aconteceu no dia 6 de janeiro, aquele ataque no Capitólio, em Washington? Isso foi uma forma de violência doméstica, ou seja, cidadãos americanos que querem mudar o governo através da violência, se for necessário. Então, essa é uma forma de crime organizado também com o qual nós temos que lidar. E no século XXI, isso é um exemplo desses desafios cada vez maiores enfrentados pela polícia, que vocês também provavelmente enfrentam no seu próprio país. Eu sei que na América Latina, por exemplo, em países como a Colômbia, os governos têm que lidar com as gangues e os cartéis, têm que lidar com as guerrilhas, e nos Estados Unidos, quando eu falo sobre violência doméstica, isso é uma forma de movimentos que são semelhantes àqueles que existem em outros países, onde essas pessoas querem usar força para mudar o modo de vida. A segunda pergunta foi sobre a questão de violência por armas. Nós temos estatísticas terríveis nesse sentido no nosso país, porque as pessoas podem comprar armas sem o menor problema,
E essas armas ficam nas mãos de pessoas que têm problemas mentais, problemas que não têm nenhuma consciência social, pessoas que não têm o menor prurido em usar armas. Ontem à noite, em Nova York, no Harlem, uma pessoa tentou matar outra assim, em plena rua. E de dia após dia em Nova York, estamos vendo um ressurgimento de crimes cometidos com armas. Não é tão sério como era em 1990, mas nossa preocupação é que isso aumente. Então, por isso que a tecnologia é tão importante no século XXI. Eu faço parte de um conselho de uma empresa que chama ShortSpotter. É uma é uma tecnologia de detecção de armas. Por exemplo, assim que acontece um tiroteio, a polícia pode reagir imediatamente através do uso dessa tecnologia. E também é possível coletar evidências sobre aquele crime que aconteceu, isso de uma forma quase instantânea, usando essa tecnologia. Então, frequentemente, vemos no mundo de hoje temos evidências em vídeo de crimes. O departamento de policiais tem uma câmera corporal e provavelmente esse tipo de solução será utilizada por todos os Estados Unidos. Isso é algo que pode ser implementado no seu país, no sentido de lidar com abuso por policiais e corrupção também, essa ideia dessas câmeras corporais. A questão de corrupção, infelizmente, sempre vai ser um crime em potencial, porque as tentações são enormes no seu país. O que possibilidades de corrupção é que muitos dos policiais no seu país, a polícia militar, os salários eram muito baixos, então a tentação de abusar da sua autoridade para obter dinheiro de forma ilegal está lá, existe. E muitos policiais, infelizmente, são suscetíveis à corrupção nos Estados Unidos. Felizmente, ao longo dos anos, nossos policiais têm um bom salário que lhes permite ter uma vida de classe média, e reduzir a tentação de ato de corrupção. E também nós buscamos onde está a corrupção, nós penalizamos a corrupção, temos uma política de tolerância zero à corrupção, mas em Nova York ainda acontece. Durante meu tempo como polícia de Nova York, nós tivemos incidentes de corrupção bastante sérios. Então, crime sempre será um crime, mas a ideia é prevenir antes que algum crime, antes que a corrupção aconteça, através de supervisão, através de treinamento, através de bons salários pagos aos policiais. E a sua última pergunta, você perguntou sobre a estratégia para lidar com as armas de fogo. A estratégia em Nova York, nesse sentido, foi tão bem sucedida porque fazia parte de um plano mais amplo, um plano de ação mais amplo. Em 1994, eu identifiquei o que estava criando medo em Nova York, o que estava causando a violência e que levava à perda de vidas, e nós estabelecemos que havia 3 razões para tanto: armas, violência e drogas, violência por parte de jovens e drogas. Então, muitas drogas estavam sendo vendidas por jovens em Nova York, a atividade era controlada por traficantes mais velhos, então a estratégia de ligar apenas com armas não ia funcionar. Nós tínhamos que também estabelecer estratégias para focar naquela conexão entre os traficantes mais velhos e os jovens que estavam vendendo as drogas. E naquela época, havia outras questões que estavam causando medo na cidade. Uma delas era a qualidade de vida, por exemplo, prostituição nas ruas, janelas quebradas, os distúrbios nas ruas, a ingestão pública de álcool e drogas, enfim, tudo isso causava medo, ou que as pessoas chamam de crimes menores. Também havia
questões bastante sérias com acidentes de trânsito. Então, em 94 também tínhamos várias investigações de corrupção bastante sérias. Desenvolvemos 8 estratégias naquela época, todas linkadas, eram conectadas a ComStep, e através do ComStep nos asseguramos que as delegacias policiais estavam focando nesses problemas. Isso também, os policiais focavam nos problemas das comunidades. Nova York é uma cidade enorme, temos bairros mais ricos, bairros mais pobres, mas os problemas em todos esses bairros eram bem semelhantes. Então, primeiro, nós tínhamos um plano de ação para lidar com os crimes violentos, mas também você quer um sistema para lidar com esses crimes que se chama de crimes menores. Também a sugestão em resposta a essa pergunta é como o médico que examina o paciente vai buscar aquela doença séria, mas você talvez detecte como médico, você talvez detecte algum sintoma menor, mas você como médico precisa lidar com ambos, tanto a doença mais séria e a menos séria. Então, o que vocês estão tentando fazer através do seu instituto, e essas várias experiências em diferentes cidades, vocês estão utilizando diferentes estratégias, e claro que vocês precisam ver o que está funcionando e que depois pode ser replicado em outras comunidades. Isso é muito bom, isso é muito útil, e acredito que o que vocês estão fazendo vai reduzir as incidências de crime de uma forma muito significativa, como fez na minha cidade. Muito obrigado. Sabemos que o senhor tem uma outra reunião agora, e vamos continuar nosso relacionamento. O senhor vai ser convidado certamente para o terceiro curso ano que vem, e talvez eu possa vir pessoalmente. Então, agradeço novamente, senhor Bratton. Uma pessoa nos mandou uma mensagem que gostaria de lhe agradecer por suas palavras tão inspiradoras e nos levar a sermos bem-sucedidos. Muito obrigado por sua carreira, por seu exemplo, por suas ideias, que vai nos ajudar a melhorar a situação aqui no nosso país. Principalmente quando olhamos para o futuro, sabemos que temos desafios, mas vamos lidar com eles. Muito obrigado por compartilhar suas ideias. Vocês têm umas iniciativas espetaculares aí. Então, eu gostaria que vocês continuassem assim. Muito obrigado e vamos nos ver no Brasil e em Nova York brevemente. Assim espero. Muito obrigado.